Olá pessoal, bom dia! Tudo bem? Quanto tempo? Uma delícia voltar para a gente fazer nossas lives, para a gente falar de psicogenealogia, falar de equilíbrio, de sanação. Hoje de manhã eu e a Dani vamos bater um papo no café, então um bom dia com a psicogenealogia, né? Tomando esse café juntos, que pretende proporcionar um olhar amplificado em relação à questão da cura, de como a gente pode, deixa eu adicionar, pode integrar, no caso de hoje, a psicogenealogia com a micro. Oi, Dani, bom dia! Olá, bom dia. Tudo bem? Tudo Obrigada bem? por aceitar meu convite. A gente já estava falando antes, porque a gente fala mais Isso. do que a Dani tem um dicionário ótimo de classificações, né, Dani? Tem que fazer um curso para me entender, né? Que é nada, uma delícia. Então, Dani, estava dizendo aqui que delícia a gente estar junto hoje, né? É, Depois de uma volta que eu fiz, estava com saudade, galera não é? cobrando, quando que vai ter live, quando que vai ter live? Então, hoje um presente que tá aí com a Dani, que é uma pessoa que já trabalha muito tempo com a área de saúde e que está conosco fazendo a caminhada da psicogenealogia. Hoje é uma colega, né? Muito Isso. capacitada, diga-se de passagem. Obrigada. E quando a minha agenda está lotada, às vezes as pessoas querem algo de imediato, eu passo para a Dani, né? É, Tem muitos psicogenealogistas capacitados, mas eu sei que ela faz um ótimo trabalho, então passo para vários colegas. E todas as pessoas que eu tenho encaminhado têm dito, ai, que delícia que foi muito bom, gratidão e tal. que bom, né? Dani, É. a psicogenealogia evolutiva, você sabe disso, mas para quem está nos ouvindo, ela traz uma pequena diferença em relação à psicogenealogia clássica, que Uhum. é o aporte da nova medicina germânica, o aporte da grafologia técnica aplicada ao genossociograma, decodificação de nomes, decodificação de tatuagens, marcas Sim. pessoais, piercings, enfim. O Lauro trouxe e agregou ferramentas da caminhada dele, né, a psicogenealogia, e transformou ela, então, uma ferramenta viva, que está em crescimento constante. Isso é muito bom. Sim. E muita gente, até em função talvez do evento das 5 leis biológicas, né, do É. Experience, que eu Isso. fiz a palestra da psicogenealogia falando da Frida Kahlo, Isso. tem me perguntado, mandado mensagens, tá, mas como eu consigo agregar a psicogenealogia ao atendimento da nova medicina germânica? E ao invés de eu passar teu telefone ou das meninas mais próximas, que eu sei que já estão trabalhando com isso, aí todas as É. Cláudias, a Natália, Isso. tem muita gente já trabalhando com isso, a Denise de São Paulo, o Ivan, Isso. o Igor, tem muita gente. É. E eu disse, bom, vou chamar a Dani para a gente conversar um pouco e nada melhor do que você falar de que forma a psicogenealogia complementou, agregou na tua malinha de ferramentas. Isso. Eu tenho outra pergunta. Como eu consegui trabalhar até agora sem essa compreensão da psicogenealogia evolutiva, né? Porque a gente sempre, assim, não existe uma terapia que seja 100%, né? Eu gosto e repito isso sem parar. A gente precisa de ter nossa caixinha de ferramenta, mas a gente também precisa de conhecer, a gente precisa ser tudo, né? Vai ficar igual Bombril. Mas a gente precisa de conhecer, né, para que a gente possa requisitar nossos companheiros, nossos colegas de trabalho, para que esse atendimento seja integrativo de uma forma, no sentido, no contexto real da palavra, né? Então, hoje, para mim, é impossível não associar, né? Tem muita gente que fala assim, como é que você consegue associar? Eu falei, não tem como não associar. Porque quando a pessoa chega, né, e hoje eu tenho feito o possível para chamar todos de clientes e não pacientes.
até pelo sentido que a gente coloca, né? Já começa essa mudança de postura, tem que ser com a gente, porque quando eu falar que o meu paciente é aquele que espera, né? E a gente sabe que os nossos processos de cura, seja ele físico, emocional, mental, né? Ele depende da gente, né? É aquela velha história, né? Que eu falei que eu quero fazer um quadro para colocá-la no meu consultório. Que antes de você ajudar o outro, né? Entre muitos parentes curar, porque não existe essa palavra curar, pergunta se ele está disposto a deixar tudo que deixou ele nessa posição que ele chegou dentro do seu consultório. Né? Precisa que ele abra mão dos hábitos, das suas atividades, de tudo que fez com que ele adoecesse. Né? E é aí que está a grande questão, porque a psicogenealogia vem mostrar para a gente com muita clareza que é o outro, é a compreensão de si, né? É essa tomada de consciência, quem é você, quem está por trás de você, de onde você veio, né? E principalmente quais são seus potenciais. Né? Porque muitas vezes a gente sabe que tem, mas não usa, ou por algum motivo, né, Lê, que a gente estava conversando isso antes, a gente não acredita, a gente vem nesse não merecimento, né? Enfim. Então eu falo que quando a gente, um cliente adentra nosso consultório, ali já começa a análise da psicogenealogia evolutiva, que é essa ferramenta bacanérrima, que veio agregar para nós, fisioterapeutas, e também para outros profissionais da área de saúde, mas aqui eu vou enfocar nos trabalhos, né, que eu faço. Já começa a abrir um leque para você compreender quem que é essa pessoa, quais são as situações conflitivas que ela vem trazendo, porque ela não vem trazendo sintoma qualquer um trata, né? A causa, hoje são os poucos profissionais, e a psicogenealogia evolutiva, a microfisioterapia, como outras técnicas que estão em busca de qual é a raiz, né? Qual que é o programante, qual que é o pré-programante. Quem que é essa pessoa que está trazendo uma carga enorme para a gente? Então, o nome dela vai me falar, né? Porque muitas vezes a gente fala assim, nome. Não, o seu nome tem mandatos, né? Eu já atendi uma pessoa que ela tinha, por exemplo, ela falava, o objetivo dela era, porque ela não tinha uma prosperidade, ela tinha muitas formações, mas ela não tinha prosperidade. Né? Ela não conseguia seguir à frente, né? E o mandato estava totalmente lá no nome dela, né? O nome que ela recebeu, a gente recebe o nome do nosso clã, tem um motivo para a gente receber, né? Mesmo que a gente fala assim, é porque minha mãe viu na novela, achou lindo, não. É uma proteção, filha. Então, eu tô rindo aqui porque a minha irmã chama Valência. E esse nome ninguém tinha, né? E aí na história que a gente sabe é o seguinte, que a minha mãe via uma novela de 1900 antigamente lá, que a mulher chamava assim, Valência, Valência. E ela tem que ser, uma pessoa forte, né? A gente vê assim, que aí você começa a conectar com a história. Então, esse cliente que chega, ele chega com uma história dentro do nome dele. Sim. Né? Vai preencher a ficha, já começa a ter entendimento, né? Aí você começa a perguntar, mas alguém tem esse nome? Como é que foi, né? A gente pergunta pelo parto, né? Se foi parto cesáreo, parto normal, porque a gente sabe que ali tem história, né? Quem assistiu a 5 Leis Biológicas viu, né, a palestra da Denise, como que é importante toda a história do parto. Né? A gente pega a data de nascimento dessa pessoa, mas aqui, a gente com a psicogenealogia, a gente tem condições de fazer cálculos e identificar, né, qual que foi a data de concepção, qual que é a história. Você pergunta um pouco mais, né, sobre a história dessa concepção, como é que foi. É muito comum falar assim, eu não fui planejada, né? E aí você começa a entender... Conscientemente, assim, né? Mas o inconsciente dos pais e do clã precisou de você, do jeito que você precisou, né? A gente já começa empoderando. Olha, não existe essa história que você não foi planejada, né?
E eu falo assim por mim, porque eu também não fui, né, a vida inteira assim, escapuliu, né? Eu sou a mulher Sim, escapulida. Isso dá uma baixa autoestima muito grande, né? claro. Fica parecendo que você está sempre ali, você não é bem-vinda, né? Vem todos esses conflitos de rejeição, abandono, e isso interfere muito no nosso peso corporal, inclusive, né? Claro. Interfere na sua autoestima, interfere no posicionamento das pessoas assim, não, eu não vou porque, né? Pessoas que não vão adiante, que não tomam seu território, né? Enfim. Sim, Então, são compreensões do seu clã, da sua história de vida, que vão falar muito dos conflitos emocionais e, automaticamente, dos sintomas que a pessoa chega, né? uhum. É muito comum falar, eu tenho ansiedade. Aí você vai investigar assim, mas da onde? Porque o que é a ansiedade? É um medo que você não sabe de quê. Aonde está esse medo, gente? Aonde que ele está? Às vezes ele está Sim, lá no transgeracional de algo que você nem sabe para onde que estava se passando e você compra, né? É muito interessante. A gente vê, por exemplo, na micro tem alguns mapas, né? E, por exemplo, a etiologia está lá assim. É um comportamento que você pegou de uma outra pessoa que você não conheceu no seu sistema familiar, né? E no dia do curso, que eu estava fazendo um curso, tava eu e a Natália também é psicologiasta, né? sim, E sim. quase, tá faltando só o último módulo para ela. A Mas, Claudenice, a isso, galera toda aí aqui. as pessoas, a gente via assim, os colegas que não tinham, né, o conhecimento da psicogenealogia ainda, falavam assim, mas como? Como é que eu vou, como que eu vou copiar uma coisa? Eu nem conhecia a criatura. O que eu tenho a ver com o tio da terceira geração que eu tô como? Por que eu copio dele e não copio dos meus pais que estão muito mais perto, né? Aí, na psicogenealogia, a gente nos dá essa compreensão das simetrias, né? Das datas que você nasceu, das datas O de salto, morte, o salto isso, geracional, o salto, né? né? Os Que ciclos normalmente celulares, nós estamos vinculados aos nossos avós para isso, reparar o que nossos pais pensaram, fizeram, julgaram os nossos avós. Os nossos é, filhos estarão vinculados aos nossos pais. sim. Né, as questões das exclusões na família, os segredos, os não ditos, e é muito bacana que na microfisioterapia também tem os processos que falam, né? O que não foi dito, segredos de família, as questões que estão relacionadas à nossa concepção. E aí vem a psicogenealogia e abre esse leque de compreensão, para que a gente consiga entender lá na raiz, né? Até com os cálculos que a gente faz, das datas que a gente tem, que a gente consegue compreender. Olha, o seu comportamento é porque você tem uma simetria com o fulano de tal. Né? Por que Sim, tem? Porque foi necessário ter. Quantas gerações não olharam para isso? Né? sim, Eu sempre acho assim, que é uma forma de empoderar a pessoa. Né? Porque muitas vezes a pessoa fala que chega muito para a gente as pessoas que estão na cadeira da vítima. Né? E é, enquanto a gente senta na cadeira da vítima, vai ter a cadeira do agressor e vai ter a cadeira do salvador. sim, Então a gente impõe essa tríade horrorosa na vida da gente, né? Então a gente tem que sair da cadeira da vítima. A pessoa sai da cadeira da vítima quando você compreende com amor, né? exato. Então, por isso que eu falei no início, né? Hoje eu não sei como que eu consegui dar continuidade, né? Sem a compreensão da psicogenealogia, sem a compreensão de todo o conteúdo riquíssimo. Porque, como você falou, a gente aporta vários conhecimentos, né? As 5 leis biológicas eu não consigo trabalhar sem ela, né? Eu falei que eu sou a louca das 5 leis biológicas. Mas é porque faz muito sentido, né? Claro, Para mim faz sentido, mas ela fica, quer dizer, o real sentido do nosso tratamento, do nosso trabalho, né? E estou falando da fisioterapia, mas o psicólogo, né? O enfermeiro, vários outros profissionais podem trazer esse aporte para a vida deles, é quando você fala com ele, né? Olha, você tem um conflito de abandono e rejeição. Tá, eu nunca passei por isso. Sempre fui uma criança querida, né? Eu fui planejada.
Da onde que isso vem? Né? Muitas vezes a Sim, gente fala assim, nossa, a pessoa tem tudo na vida, por que que ela tem... Por que que ela está deprimida? Por que que ela tenta suicídio? Né? exato. Não está aqui, gente, não está aqui nessa camadinha. Quer dizer, tá, né? O resultado disso, o sintoma, tá? Mas a raiz dessa questão está lá atrás. E quando a gente conhece, que a gente consegue explicar para a pessoa, olha, né? Essa história está lá nos seus antepassados, veio de uma forma epigenética, veio de comportamentos repetitivos, né? Aí é como se aquilo fosse assim, nossa, né? A gente tira aqueles 10 quilos de peso que está na coluna, né? E é muito Sim, comum chegar, né? sim, É... Nossa, eu tenho uma dor que não passa, né? São as cargas que a é, gente vem carregando e que não são necessariamente nossas. A gente sim, representa essa carga até por uma questão de honra, né? O seu clã é, confiou tanto em ti, né? Para que, quem sabe, você possa olhar, né? E a claro. psicogenealogia vem dando essa possibilidade. Olha para isso, né? Eu brinco que falo assim, tá esperando passar uma palha de aço na cara para a gente olhar? Tu sabes que tu falou, e a gente vive, eu entendo que essa enfermidade, esse conflito é o mal do século. É, Da nossa geração é a ansiedade, né? sim. Em todos os lugares que eu vou é igual. Recentemente eu estive em Portugal e se a galera estiver assistindo, um beijo. E a gente pensa assim, ah, lá, né, num outro continente, continente europeu, moeda forte, tá tudo certo, né? A gente tem Tá, problema, a gente aham. tem estima baixa, e lá tá tudo certo, eles, né, são super resolvidos. E, gente, incrível. Brasil e Portugal realmente é uma grande família, porque esse marcador epigenético nos une através do oceano. Foi incrível estar lá e identificar que os antepassados deles, né, é quem construíram. Meu avô também era Ah, o pessoal de português, e Portugal veio. entrando. Beijo, beijo, Sandra, querida. E a gente vê assim, poxa, como a gente tem muitas coisas em comum, né? E dentro da realidade de cada um, os seus conflitos, né? A gente fala muito que o brasileiro ele tem uma estima baixa, estamos resgatando tudo isso, mas foi muito bom fazer esse encontro com a nossa família de Portugal, porque muitos de nós somos descendentes de portugueses, somos dessa árvore genealógica que veio para cá para desbravar e que não é muito longe daqui, né? No meu caso paterno, meus avós vieram para cá em 38. No caso do meu avô, materno, foram os bisavós. Então, quando a gente fala do salto geracional, né, para reparação, não está muito longe da nossa geração, da geração dos É, nossos filhos, sabe? E aí foi muito lindo fazer esse encontro com essa nossa família de portugueses, porque na turma muitos diziam: meu sonho é ir para o Brasil, porque dentro deste sonho tinha encontrar um avô, um bisavô que veio, não voltou mais, sabe? isso. Em função da Uhum. migração, em função das batalhas. E nós todos aqui no Brasil, uma grande maioria, somos filhos, netos, bisnetos de imigrantes. Então temos Sim. esse conflito, mas esse conflito também está no inconsciente coletivo, está no clã familiar. E aí, falando de ansiedade, analisando a palavra, porque o próprio Lauro diz, gente, atrás da palavra, atrás de cada letra tem um código, por isso que a gente tem o curso de Isso. decodificação e interpretação de nomes, que tem vários fundamentos que aportam essa análise. Ele diz, decodifiquem o nome das doenças, né? Então, por Sim. exemplo, a ansiedade, o A na frente de uma palavra, ela quer dizer uma negação, né? Ou antagônico, no caso aqui no AN. E se é dentro de mim. Idade é idade. Então, que idade dentro de mim é antagônica ou é negada? Então, eu vejo Isso. muitos jovens, meus filhos, né? Eu tenho uma filha de 14, 13 e um de 21. Eles dizem, eu tenho ansiedade, eu tenho ansiedade. Eu vejo no Twitter os amigos dos meus filhos
Ansiedade, ansiedade, ansiedade. Então, o que que acontece com essa geração? Claro, a gente tem todo o entorno da questão do computador, da tecnologia, ok? São essa Sim. parte. Mas o que em relação... Você fugiu, Dani. Ai, O que em relação... Virou a câmera, eu acho, ah, pro é. lado oposto. Eu fui Aí, digitar aqui e passei. então, o que de antagônico os jovens hoje, em relação à sua idade, muitas vezes conectados com um pensar de um antepassado mais antigo, cujos mandatos estão intrínsecos em cada um, estão em conflito dentro deles, que eles, pela imaturidade do pensar, da caminhada de vida, ainda não conseguem entender. Sim, e é muito interessante isso que você está falando. Ligando, vou fazer sempre um link aqui com a microfisioterapia. A gente vê muitos conflitos, conflitos não, os bloqueios do que a gente chama de arco nasal, né? E da amígdala, da epífise, né? Que são os órgãos, né? São o que a gente chama de vísceras, que eles estão muito relacionados com a ansiedade, né? E quando você fala assim, essa não compreensão do que foi, de quem é, né? Que vem esses medos que a gente que não sei de quê, que assim é um medo de não sei de quê. E a pessoa Isso, fica em ativação. Se eu não vejo, não ouço, não pego, não isso, tá aqui, aonde que isso tá? Mas o meu isso, corpo todo, o meu inconsciente, que o inconsciente está no corpo inteiro, ele não está na nossa calota craniana, ele não está dentro de um espaço físico, né? isso. O meu corpo inteiro sente isso. Então eu vou ter reação, porque a ansiedade é um sintoma. E a gente vai buscar a causa, a gente vai tratar a causa, onde que está isso, né? Exato. Então, é a hora que eu falo assim que é um casamento, né? A psicogenealogia com as práticas que eu uso hoje, eu trabalho com a microfisioterapia, com as barras de axis, com o reiki, né? Com a quiropraxia, ela está em todas, né? Voltando, uma coisa assim que eu acho bacana falar, né? Quando eu ainda estou dentro da folha de avaliação, né, eu vou perguntar sobre o parto, se sabe da história quer dizer, eu ainda não, tudo isso que eu estou fazendo dentro do consultório, a pessoa nem está fazendo a psicogenealogia, não está fazendo a sessão de psicogenealogia. Mas eu Sim, agrego com toda facilidade na minha ficha de avaliação para qualquer coisa que eu for atender, né? Então, não custa perguntar, sabe alguma história da sua concepção, né? Tem alguma história que sua mãe conta? Né? E é muito comum a pessoa chegar em negação, não sei nada, não lembro. É muito comum a pessoa chegar nessa que a gente chama de minimax esquizofrenia, né? isso, Que é isso. como se fosse um apagão que a nossa mente faz, porque às vezes é tão sofrido, tão difícil, que para a sobrevivência, né, e para a nossa saúde mental, a gente apaga memórias. Então Claro. muitas vezes a pessoa, se eu não lembro, o seu inconsciente sabe. Fique É, tranquilo que ele sabe, né? Você não tem a consciência, porque às vezes não é necessário, não é, ou vai ameaçar a sua sobrevivência. Por isso que a gente faz os apagões. Mas no momento correto essa memória vem, né? bem, Isso. Eu pergunto também quando que foi que a pessoa ficou independente, né? Quando foi que ela foi caçar o seu mamute, como a Lê gosta de falar, sim, né? Porque essa data, ela vai também criar uma memória e ela vai nos dar as famosas repetições, né? isso. Ai, porque minha mãe, com 5 anos, ela caiu do berço, eu, com 5 anos, eu tive um acidente, né? E olha, meu filho agora quebrou o dente da frente, né? Sim, É, ah, é, Pois tem uma história muito interessante que ela vai para além, né, da concepção, né? Uma mãe, aliás, eu atendi a filha e ela tinha problemas na tireoide, etc. E aí que é a nossa glândula do tempo, né? Da nossa, claro. muitas vezes tá ligada, né? Dependendo da parte que se pega da tireoide, tá ligada às questões de impotência, ou eu não fui rápido o suficiente para pegar algo, para afastar algo, para impedir algo, né? E a história
dela é que foi a escapulida. E eu comecei a rir e falei assim, nossa, parece com a minha história. Ainda tem isso, né? Porque a gente acaba atraindo pacientes, né? Ou clientes que tem Claro. muito a ver com a nossa história. E aí a gente fez toda uma abordagem, né? E ela tinha isso aí. E tinha a história de, né, a mãe não foi rápida o suficiente para impedir a concepção, né? E ao longo da vida dela, ela foi sofrendo com essas questões assim, quando ela não era rápida o suficiente. Então ela sempre ficava ativando, ativando, ativando. E com a Mica a gente foi achar uma memória, né? Que a mãe viveu uma situação que ela não foi rápida o suficiente para impedir uma situação antes de casar. Olha, E aí, na hora que a gente foi pegar a linha de raciocínio, a mãe teve antes de casar, antes de concebê-la, ela antes de uma situação, não dá para eu falar aqui, né, para não identificar a pessoa, que também eram sempre eventos marcantes de mudança de etapa de vida. sim. E aí toda vez E aí que ela tinha... reagia, Aí ela reagia, reagia com a eu nunca sou alteração da rápido o hipótese. suficiente. E acaba ficando, a pessoa ficando vinculada, eu não sou boa o suficiente, eu não sou rápido o suficiente, eu não consigo resolver isso, né? A pessoa fica naquele looping de doido, né? E aí vem um agregado de sintomas, um agregado de outras situações conflitivas, porque uma situação conflitiva, ela pode deflagrar outras, né? Claro. Então, como que é bacana quando você sabe de datas, mesmo que a pessoa não lembre datas, se ela lembra eventos, a gente começa a alinhar. E essa data da independência, você teve um sintoma, quando que começou isso? Com qual idade? Eu tive isso com tantos anos. A gente consegue, tem várias formas de você calcular, tem duas formas, né, da gente calcular o ciclo celular biológico memorizado, que é isso que faz a gente entrar na repetição, nesse looping. Doida. Aqui, que faz com que a gente fique nesse looping de repetição, nesse looping de sintomas, e até de acidentes, que muitas vezes a gente fala assim, mas foi por acaso, né? Eu costumo fazer uma coisa bem assim, que é rapidinha. Eu pergunto assim, você é qual filho? Aí geralmente fala assim, eu sou o primeiro, né? E aí eu desenho rapidamente uma árvore genealógica pequenininha, ele, né, a pessoa, com os pais, às vezes, quando necessário, puxo até os avós. E ali a gente começa a descobrir uma série de coisas que são exclusões ou não ditos. Né? Os abortos que tiveram, né? Não, assim, mas aí eu falei assim, mas sua mãe já teve algum aborto, alguma história? Sim, e às vezes é um segredo, né? Não, quando ela era, né, fiquei sabendo que antes de casar teve um aborto. Você tem um irmão ou uma irmã? Né? Muitas vezes ele não sabe que sabe, isso, mas o corpo fala. Então, de repente, né, como você falou do segredo, você falou assim, às vezes a pessoa baixa o tom de voz, então a gente precisa aprender a escuta consciente, ou seja, o corpo fala, né? As nossas expressões faciais, nós temos 12 nervos que jogam para frente da nossa nuca e que controlam nossas expressões. Então, isso a gente não controla, as manifestações, claro, não, controla. Tá no cérebro arcaico, né? O cérebro arcaico. Você estava falando do ciclo, e eu vou até compartilhar 2 casos dos meus filhos que aconteceram nas últimas 2 semanas. Da minha filha, que inclusive eu vou fazer uma live sábado com a Ana, da Contoterapia, que ela tem pontos, trazendo a nova medicina germânica para trabalhar o inconsciente. Então isso é muito legal, porque às vezes você tem uma linguagem tão técnica, né, quanto a nossa, a gente tem habilidade para trabalhar, claro, muitas vezes a mãe reverbera para o filho uma cura, né, um entendimento, mas os adolescentes, né, os jovens precisam de uma linguagem para o inconsciente. Então, a minha filha, num determinado momento, disse, mãe, eu tenho um medo, que eu não sei qual é, que muitas vezes na noite eu não consigo dormir direito e tal. E aí eu conversei com ela, eu falei da psicogenealogia, que ela tá ligada com a bisavó, né, que era, não, é trisavó dela, que era gemelar, isso eu trago como exemplo no curso.
trago o exemplo dela, uma morreu, outra viveu. Aí ela me disse assim, mãe, esses teus comentários, eles são muito técnicos para mim. Ela dizia. Aí eu disse, bom, acho que realmente a gente não deve atender a família, né? Porque a gente entra na mínima. Então eu disse, bom, vou trazer a Ana para fazer um ponto para Maria. E aí a Ana fez um atendimento com ela, eu passei as informações, né, como psicogenealogista, ó, Ana, história, assim. E quando eu estava em Portugal, ela me mandou o histórico e o conto que ela ia mandar para Maria, né? E aí, olha que interessante, ela relata, minha filha relata para Ana, que ela tem medo de ladrão. E ela vê uma imagem onde tem 3 paredes, um lugar onde ela está tem 3 paredes e na frente não tem nada. Oh. Quando eu vi aquilo, eu digo, gente, essa é uma memória minha. Porque quando eu tinha 14 anos, e ela vai fazer 14 anos, nós estávamos carregando o carro para ir para a praia, meu pai tinha uma confecção, colocamos tudo dentro do carro, meu pai sempre saía de madrugada para a praia, aquela coisa da farofa, né? E aí ele botou tudo para a gente ir para a praia, então roupa, a coisa da confecção, máquina fotográfica, tudo. E vieram 4 assaltantes, né? A gente morava numa casa, colocaram um revólver na cabeça do meu pai, um revólver na cabeça do meu irmão, e eu estava dentro da casa, que é de 2 andares. Quando eu ouvi um barulho, assim, eu levantei, porque eu estava mexendo no rádio, levantei, assim, e fiquei de frente para uma janela. Então, veja, porta, parede, 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 e na minha frente, nada. E vi os assaltantes ameaçando meu pai. Então, claro, naquele momento eu registrei uma memória dramática, traumática, um biochoque. Traumática. E eles olharam para mim e disseram, não faça nada, porque senão eles vão morrer. E aí eu fui me abaixando devagarinho, sabe? E chamei minha mãe. Nesse ínterim, eles saíram. Mas veja que minha filha, então, tinha um medo, que ela não sabia o que era, mas ela conseguia descrever o ambiente, que foi o ambiente que eu vivi, né? Então, em cima dessa memória traumática, que daí depois eu disse para Ana, poxa, Ana, olha, essa é uma memória minha. Por isso que a gente diz assim, quando a gente faz uma regressão, e a gente tem que ter muito cuidado com isso, precisa ter uma pessoa muito capacitada que vai fazer isso, porque às vezes você traz memórias que são desnecessárias. As vidas passadas são as vidas dos teus antepassados, né? Pai, mãe, vovó, bisavó, tá tudo registrado epigeneticamente em você, né? A memória celular, é o marcador celular. Sim. E aí o meu filho também, sábado, meu pai faleceu há 3 anos atrás, ele teve um infarto no dia 26 de outubro, que foi sábado. Meu pai chamava Pedro, meu filho chama Pietro. E eles têm vínculo com as datas, tanto de concepção quanto de nascimento. Então, é um duplo perfeito. Sim. O que acontece com meu filho no sábado? Bate o carro de frente. Então, por mais que eu sou psicogenealogista, falo disso o tempo inteiro, alerto meus filhos o tempo inteiro, mas tem uma lealdade, né? E eu percebo que tem coisas ainda do meu pai a reparar e que o meu filho, por ser jovem, adolescente, a história da ansiedade, né? Ainda está num processo imaturo de entendimento. Sim. Mas, daí quando ele bateu o carro, a gente estava falando, ele disse assim, mãe, me olhou assim, mãe, essa data, vê como ele tá ligado. Não foi a data começa a ficar ligado. Sim, foi. Aí eu fiquei muito feliz porque ele entendeu. Então eu penso que no próximo 26 de outubro não haja necessidade de acontecer para que ele entenda esse vínculo com o avô, né? Então, é isso. Como você falou do ciclo, né? E a Anne fala também da síndrome de aniversário, são essas repetições que a gente vive, se reconecta para dar um novo entendimento, um ressentir, né? Isso está muito descarado na nossa frente, só que muitas vezes a gente não consegue prestar atenção, até por causa do cotidiano, da nossa rotina, né? Ai, aconteceu de novo, ai, aconteceu isso. E às vezes a gente não tem tempo para fazer, para parar e olhar para a gente mesmo, para a nossa história. E
fazer as conexões, né? Quando a gente vai fazer as sessões de psicogenealogia mesmo, a gente passa um questionário que é longo, as pessoas custam responder. Ali já começa o processo, porque ali você vai ter que parar e olhar para a sua história, né? Tudo tem um objetivo. Agora, uma coisa que você comentou aí que eu acho interessante, por exemplo, na microfisioterapia a gente tem alguns mapas que a gente consegue identificar as situações de abuso, situações de medos, né? E principalmente são vários tipos de abuso, mas, por exemplo, quando a gente identifica que teve um abuso sexual, a gente tem que ter muita delicadeza, porque às vezes não foi seu, né? Eu tive a oportunidade de atender uma família inteira, né? Então, eu achei numa criança menor um abuso sexual. Falei assim, bom, vamos aguardar para ver, né? Assim, não falei nada, não falei com os pais nem nada. E até porque eu ia, depois a gente conversa com os pais. E é uma situação delicada para você falar, né? Porque isso pode gerar um tumulto e mais situações conflitivas. Fui atender o pai, abuso, né? Só que a gente tem outras formas da gente ir perguntando para o corpo, identificando. Eu já vi que na criança não foi dele, né? Não foi ele que sofreu o abuso. Era transgeracional. Aí fui atender o pai, não, atendi a prima dessa criança. Aí tinha abuso. Aí fui atender o pai dessa prima dessa criança. Abuso. E aí na hora que eu fui perguntando, né, que eu fui usando as técnicas, estavam todos ligados a um bisavô paterno. Sim. Né? Olha que interessante. Olha. E aí, como é que se estendeu, como é que se ramificou na família, né? Tava no pai, na filha e no primo, né? Que chegou, que era um primo pro lado paterno. Então, como é que essas coisas marcam o corpo da gente, né? E Sim. Por mais absurdo que às vezes a gente está muito acostumada a ter um pensamento muito cartesiano, tudo tem que ser comprovado, tudo tem que ser a bendita da PBE, né? Tudo tem que ser comprovado cientificamente, com teste randomizado, e a vida não funciona assim. Não é que eles não tenham valor, pelo contrário, mas a gente precisa de ter um pensamento aberto para a gente compreender que nada é tão a ferro e a fogo, que todo mundo tem histórias, né? Claro. Inclusive a Milene está perguntando aqui, Dani, oi mulheres, bom dia. Mas, Letícia, como funciona isso? Esse desbloqueio referente à data que você falou. No caso do meu filho, eu imagino que ela está falando. Isso se dá por conta dele ser trazido ao consciente? Na verdade, não. Ele estava inconsciente, né? É pela epigenética. Pela epigenética. Então, tem aí um dado marcante gravado no sistema familiar. E como o meu filho está em simetria com o avô, ele é a pessoa que vai sentir mais o drama que o avô viveu, né? Que, inclusive, causou a morte, o falecimento. Isso. Né? Dani, eu tô vendo que estão apitando a tua campainha. Você quer ir atender? Só um minutinho. Enquanto isso, eu respondo aqui. Então, gente, quando você identifica que há uma lealdade, o que desbloqueia? É a tomada de consciência, para que você possa identificar esse padrão de lealdade e ressentindo, dando um novo significado. Então, foi um dado dramático, foi um dado que afetou todo o clã familiar, porém, aqueles que estão em simetria com os agentes que sofreram o conflito sentirão mais. Porque é como, eu costumo dizer que é como uma onda de rádio antiga, que hoje não se tem mais aquele botão que gira. Que muitas vezes a gente girava e tinha uma dupla frequência de onda, entravam duas rádios no mesmo ponto. A nossa mente é assim. Então, muitas vezes você está ali, mas tem uma dupla frequência de rádio, que é a tua e da pessoa a qual você está vinculada, né? É uma dubiedade psíquica, uma memória, porque a epigenética o que é? Está acima da genética, né? Tudo aquilo que foi vivido. Então, olha que eu trouxe da minha filha a imagem de quando eu vi o meu pai ser assaltado. Então, essa memória
imaginária, fotográfica, está gravada no meu DNA. Então pode ser até que meus netos e bisnetos acessem essa memória. E tenho problemas com ladrões, né? Porque a minha filha, desde pequenininha, ela tinha medo de ladrão. A gente morava numa cobertura e eu dizia, filha, o ladrão não é Homem-Aranha, não vai subir aqui. Mas ela tinha medo de ladrão, não era de bicho, não era de monstro, nada. Era de ladrão. Por quê? Provavelmente porque, né, em relação ao meu conflito, ela aciona essa memória de ameaça de sobrevivência, né? A epigenética, não sei se você chegou a falar aí, que eu tive que só abrir a porta ali. A epigenética já é um estudo, né, já está mais do que instituído desde 80, eu acho, um pouquinho antes. Então, a gente tem produções científicas que falam, né, que na membrana celular das nossas células, de cada célula que a gente tem, só um minutinho, tem sim. O que antigamente era chamado de lixo, né? De quê? Não sei. Antigamente, quando a gente estudava na escola o DNA, se dizia o seguinte: uma parte do DNA é genética, a outra parte, eu lembro muito bem de ter ouvido isso, é lixo. E não prestava para nada. O lixo tem que ser reciclado. São as memórias, né? De tudo que foi vivido. É como se fosse um grande banco de dados, como um Dropbox. Então, uma nuvem de informações, né? Então, em volta da nossa membrana celular tem umas proteínas e elas têm tipo uns bracinhos, né? Então, elas pegam essa informação que vem de fora, né? Por mais louco que pareça, essa informação, ela cria algo palpável, né? Que elas pegam, jogam para dentro da nossa célula e marcam o nosso genoma, sem alterar nosso DNA. Então, por isso, eles descobriram, né, que a epigenética ela é superior às informações que a genética nos traz. Na verdade, é ela que vai ativar ou não. Então, a genética hoje não fala muita coisa. Ela, é porque todo mundo da minha família tem diabetes, né? Eu também vou ter, não. Então, isso é uma coisa que todo mundo já consegue entender, né? Porque se eu tiver uma vida saudável, se eu mudar os hábitos, fazer escolhas, eu não vou ter, né? E acaba um pouco com esses diagnósticos que a gente fala que são efeitos nocebos, né? A pessoa sai, às vezes, de um consultório médico, e que, com todo o meu respeito, né, aos médicos, não é questão disso, mas é uma questão que a gente também aprendeu. Nós, os terapeutas, também aprendemos a chegar e falar assim, nossa, mas sua coluna está acabada, né? É um hábito, às vezes é um sem querer que a gente fala. Então, vem, às vezes, esse diagnóstico como se fosse assim, agora você é isso. Você não é isso. Claro. Você pode ser isso se você escolher ser aquilo, né? Então, a epigenética, ela vem nos mostrar o tão importante que é todo esse contexto, inclusive de tudo que a gente estuda na psicogenealogia evolutiva, que é a base, né, desse estudo. Então, a gente vem entender que todas as situações de vida, de situações impactantes, né, as situações que foram pegas, que as pessoas foram pegas de surpresa lá há 3, 4 gerações para trás, elas estão em nós, essa informação já está em nós. E se a gente não olha para isso, se a gente não se dedica, quer dizer, se está nos incomodando, vamos tratar. Né? Eu preciso de um profissional A, B e C, precisa. Qual que é o problema? Você vai ficar o resto da vida levando isso e levando para frente, né? Você citou uma outra coisa aqui que eu lembrei do meu caso, né, com meu filho. Eu perdi minha mãe quando meu filho estava com 1 mês e pouquinho. E logo depois ele começou a ter refluxo e bronquite, e bronquiolite. Né? Ele estava vivenciando todas as angústias que eu estava vivendo e que eu não pude colocar para fora. Né? Claro. Eu estava com um bebê e com uma criança de 3 anos. Meu filho mais velho tinha 3 anos. Fora que eu tinha perdido o primeiro. Né? Então, quem que manifestou? Ele me manifestou tudo aquilo, né? O conflito indigesto. Eu não aceitava a morte da minha mãe de jeito nenhum. Né? Quem que aceita? Né? E ele tinha aquele refluxo assim, tipo Linda Blair, né? Aquela coisa. E a bronquiolite, né? Que é aquele medo da morte, né? A falta de espaço que eu tinha. Eu não tinha espaço para sofrer.
Eu não tinha espaço para sofrer o luto, Sim. porque eu tinha que amamentar, tinha uma criança, tinha uma casa, tinha um emprego, né? Então eu não me permiti. Enquanto eu não me permiti sofrer, passar pelo luto, ele não parou de ter bronquiolite. Sim. Né? Então, quando eu É. resolvi, vou para terapia, vou me cuidar, né? Que aí, assim, deu 2 anos de luta ali, e aí você vê que ele começa a melhorar. Então, assim, é tão bacana quando a gente tem essas compreensões, quando você entende o processo biológico dos sintomas, né? Que a gente estuda nas 5 Sim. leis biológicas, que é a mesma coisa que a nova medicina germânica, e que a Uhum. psicogenealogia vem aportando esse conhecimento, mas ligado ao transgeracional. Né? O Hammer Isso. não conseguiu chegar até lá, né? Ele trouxe coisas assim brilhantes, né? E hoje, Sim. graças a Deus, a gente tem tantos outros profissionais que levaram esse estudo adiante, né? Como Salomão Celan, o Henrique Buron, né? E a Exato. gente aqui honrando, fazendo também, dando continuidade a esse legado Legal. maravilhoso, né? Sim. Então, Viva as práticas integrativas, né? viva as práticas integrativas, né? E que venham mais, né? Que os psicólogos cheguem, a gente possa trabalhar com a gente, que os Sim, odontologistas possam trabalhar com a gente, né? claro. Então, então Os essa dentes, né, prática... Dani? Você falou da questão Ai, dos os dentes. dentes! Eu sei que a gente já fez até para você decodificação dental, que você fez dos seus filhos. Eu sei que o Ivan fez dos filhos dele também, da Fizemos. filhinha dele, né? De uma das É. filhinhas. E E também câmera, assim, trouxe ano passando esse assunto dos dentes, né? é Mas hoje isso. a gente tem assuntos muito específicos, né? Tem um estudo aprofundado em relação ao que os dentes portam de memória, porque os dentes são a caixa preta do São. indivíduo. Tudo tá ali São registrado. muito mais fofoqueiros do que o nosso corpo. É verdade. É importante colocar aqui, porque, por exemplo, quando eu fiz a decodificação dental, a minha, e aí depois eu fiz do meu filho mais velho, porque a do outro ainda não dá para fazer, né? A gente fica, nós mães, a gente aciona, tem um botão de ligação direta que a gente apita assim, culpa, culpa, né? A gente fica assim, ai meu Deus, né? E depois que eu fiz estudar 5 leis biológicas, eu fico assim, ai Jesus, já causei tanto conflito no meu filho, já estraguei tudo. O que eu fui fazer, né? Não. A gente precisa de despir disso, né? Demora um Claro. tempo, porque quanto mais É. consciência a gente tem, a primeira reação dos neuróticos, né? Brincando aqui, é ter essa questão de, nossa, né? Eu sou culpada. Não. O sistema, gente, o clã é muito mais forte que isso. A Claro. gente vem pra gente aquilo que a gente vem, aquilo que a gente precisa de olhar, aquilo que a gente aprender, né? Então, os nossos Isso. filhos adoecem por nós, por uma questão de lealdade, né? E até para deixar evidente, né? O meu filho adoeceu tanto, eu passei tanto aperto, 3 anos da vida dele, quer dizer, era tudo para eu mostrar, para eu precisava de baixar a guarda, eu precisava de sofrer, né? Sim. Não sou Mulher Uhum. Maravilha, né? Claro. E também, se eu for entrar na culpa, eu vou endoidecer. Aí que eu vou ter mais sintomas, né? Então, não existe culpados. Saiam da cadeira de vítima. A cadeira de vítima é a pior que tem que ter. Porque ela gera as Sim. outras 2 cadeiras, né? Sim, exato. Então, não existem culpados. Existem uma programação, né? Muito bonita, muito amorosa, porque essas situações conflitivas que a gente passa, seja física, seja emocional, seja de uma doença grave, um acidente horroroso, né? Todos eles são oportunidades para que a gente possa sair da nossa cadeirinha de vítima, sair do nosso marasmo e olhar para isso, né? Os buscadores geralmente sofrem mais, os buscadores do clã sofrem um pouco mais, Sim. né? Às Sim. vezes ele tem uma sobrecarga. Eu estou vendo aqui a pessoa perguntar sobre síndrome de pânico, tá? A gente tem uma sobrecarga muito grande, né? Os buscadores, né? Justamente porque a gente também tem a maior habilidade, talvez, de olhar para isso, né? Eu falo que Sim. sempre acaba nas benditas das escolhas, né? Só para que a pessoa, a Tanisa perguntou sobre a síndrome do pânico. A síndrome do pânico,
do contexto das 5 leis biológicas, ela é uma epicrise, né? É complicado um pouquinho de explicar aqui agora, que a gente pode até falar sobre isso depois, né, Lê? Mas Isso. ela vem de conjuntos de conflitos que associados, que a gente chama dentro das 5 leis biológicas de constelações esquizofrênicas, né, cerebrais, que ela pode gerar, né, essa síndrome do pânico, que é chamado síndrome do pânico. Mas ela é uma ativação de um medo absurdo, né? E ela tem vários Então, sintomas. trazendo o meu exemplo, né, eu acho que legal a gente, de repente, pode fazer uma live só sobre síndrome do Só pânico. sobre isso, porque é longa, né? Mas usando o exemplo que eu dei do meu biochoque, do meu conflito em ver o meu pai ameaçado com um revólver na cabeça, a minha filha tem pânico de ladrão, tem medo de ladrão. Então, quando você tem uma síndrome do pânico, você tem que analisar o que te dá medo, pânico, horror. O que foi vivido muitas vezes pelo teu pai, pela tua mãe, pelo teu avô, pela tua avó, que isso vem através das gerações se manifestando de várias formas, né? E quando você se depara com essa situação, você aciona esse marcador epigenético, e aí você tem, como a Dani falou, as constelações esquizofrênicas que acionam os 2 hemisférios cerebrais. Aí é uma pauta mais técnica para uma outra live. Mas quem tem síndrome do pânico, fica atento. Qual é o teu pânico? Em que situação? Quando eu estou no trânsito. Então, quando você está no trânsito, você está encarcerado, você não consegue fugir. Então, perceba essa essência. Quem na tua família ficou preso, ficou encarcerado, não conseguiu fugir? Que você apenas responde a essa memória dolorosa do teu sistema. E aí, você tomando consciência disso, desbloqueia, solta, né? A gente precisa de lembrar que a gente vem com fragilidades, né? Até por essas questões epigenéticas que a gente falou, a gente já nasce com ela, né? O Benini, que é um dos elaboradores da microfisioterapia, né? Ele, por exemplo, fala assim que ali quando o feto, né, ainda não, o ovo, né, ainda não está nas trompas ali, né, nem chegou no útero para ter a anidação, para receber aporte de sangue, quando a gente recebe quilos de informação da nossa mãe, do nosso pai, né, ali eles identificaram que você já recebe uma série de informações de fragilidade. O que são essas fragilidades? São todos esses contextos de traumas, de conflito, de situações que seus bisavós, trisavós passaram, que por uma questão epigenética passam para os seus pais e que a gente já nasce com fragilidades. Todas? Não. Depende, por isso que é importante a gente estudar, né, a nossa história, a gente saber aqueles encontros de família que muitos detestam, né, que toda vez minha avó conta a mesma história. Natal está chegando. Natal está chegando, gente. A gente fala muito pouco do nosso sistema. A gente fala muito pouco sobre o nosso sistema familiar. Quando eu fui fazer, né, Lê, a minha avaliação com você da psicogenealogia, eu falei, gente, a gente não conta história. A gente perdia, hoje muito mais, né? Porque antigamente a gente sentava na beira, mineiro senta na cozinha para conversar, né? A cozinha é a reunião dos mineiros. Mas a gente precisa de conversar mais com os antigos. Me conta história, como é que foi? Como é que você conheceu o papai? Como é que a vovó conheceu o vovô? Qual que é a história que tem? Que a gente precisa de ter. Ali está nossos sintomas de hoje. Ali está a origem de todos os sintomas. Então a gente precisa de conversar. Aproveita que o Natal está aí, né? Vai ser um Natal com um gostinho diferente. Menos mágoa, né? Menos tititi. Até os ranços que acontecem, né? Você vai entender melhor. Vai entender, Pega as eu não fotos, sei. né? Porque às vezes, como tem dor vinculada, é muito normal o pai e a mãe, o vô, a avó não querem responder. Não querem falar porque dói. Não quero falar. Aí, você usa de um subterfúgio que é a fotografia. Por isso que a gente faz no curso análise das fotografias. Pega as fotografias, comece a olhar, eles vão adorar isso, porque você está olhando para a história deles, vão se sentir honrados. E automaticamente vão começar a falar, que é esse fulano? Como é que tá na foto?
né? Porque intrinsecamente você já sabe analisar a foto. Então, vai puxando esse fiozinho, a informação vai vindo, e você vai anotando e faça conexões com os teus conflitos dessas histórias que vêm do sistema familiar. Dia 2 de novembro está chegando, é a época que muitas pessoas têm o hábito de ir nos cemitérios, né? Sim. E é muito bacana porque quando a gente vai fazer a árvore genealógica, a gente não acha datas. Os benditos das datas que ninguém tem, ninguém sabe, ninguém viu. A certidão de óbito, de nascimento dos antepassados, ninguém sabe. Aquilo dali cai num buraco negro, porque ninguém viu, né? Então, fotografe os túmulos, né? Sim. É uma hora que, se todo mundo tivesse a consciência que a gente tem hoje, né, com os estudos profundos da psicogenealogia evolutiva, eu falo muito da evolutiva, que é que eu fiz e porque traz esses aportes que são maravilhosos, né? Façamos as honras, tenhamos no mínimo de respeito com quem veio antes da gente, né? A gente costuma ficar agarrado a mágoas, né? Porque fulano foi muito ruim para minha mãe, porque o fulano magoou muito. Existe história, todo mundo tem história. Ninguém é ruim porque por o bel prazer, porque decidiu agora eu vou ser o terrível da família. O terrível da família é uma criança extremamente machucada. Exatamente. As pessoas difíceis, as pessoas extremamente difíceis, com gênio terrível, né? No nosso ponto de vista, elas têm histórias que estão para trás delas. Né? E cada vez que a gente... estão a favor do sistema, para trazer um novo equilíbrio. Porque lembre, todos somos um, não adianta você julgar, porque você também faz parte desse contexto. Sai dessa cadeirinha que você está se achando o máximo, a última bolacha. Porque a gente só está aqui porque vários atrás de nós tiveram que lutar, abrir mão de muita coisa, né? Sofrer, se submeter. Né? A gente vê muita gente com problema na cervical, né? As submissões, né? Não, eu não fiz nada e eu tenho uma hérnia de disco no pescoço, né? Olha lá pro seu clã. Então aproveita, vai fotografar os túmulos, sim. Chega lá, agradece, né? Eu sinto muito pelas memórias de dor que eu compartilho com você. Sinto muito pela ignorância de eu não saber as histórias que você passou e te julgar, né? E eu agradeço essa oportunidade de estar liberando você agora, a mim e você. No mínimo. Leva a bendita da flor, que eu não sei pra quê, mas tudo bem, cada um tem suas crenças. Mas o que é preciso as pessoas não falam, que é agradecer, né, a história. Exato. A gente diz que os cemitérios nunca mais serão os mesmos depois da psicogenealogia evolutiva. Quase. Que a gente sempre trabalha esses atos simbólicos, né? Esse contato, esse recontato com os nossos antepassados. E lá você aciona uma energia, inclusive memórias. É muito lindo o que acontece. A gente precisa deixar um pouquinho os preconceitos. E o preconceito aqui separado, né? É um conceito que é prévio e que veio de não sei nem quem. Que se for perguntar assim, mas de onde você tirou isso? Ah, não sei, só sei que é assim, alguém falou, sei lá, né? É um momento tão lindo essa data, né? Dos finados, né? Não deve ser à toa que no México é tão bonito, né? Que eles comemoram, a gente deveria comemorar, né? Deixar esse egoísmo da tristeza, porque não deixa de ser um pouquinho de egoísmo, né? Eu queria que a pessoa estivesse aqui. Né? Aqui não é o lugar dela mais, é o seu e faça valer a pena tudo que a pessoa passou, né? Exato. Então é isso, né? É isso. Que lindo. Olha, a galera tá pedindo mais lives, adoraram, tem várias pessoas pedindo. Então, bora lá, né, Dani? Bora lá, vamos lá. Dani, que eu tenho esse dom, né, Dani? Bora lá, vamos lá, Dani, vamos. E ela morre de vergonha de falar. Aí a Leia falou, vamos. Aí parece que ela me dá um cutucão. Eu falei, vou, não sei pra onde não, mas eu vou. Vamos. Vocês não gostaram? Tá aí, ó, Dani. Estão pedindo. Bora lá. Vamos lá. Né? Agora colocar nossos colegas, estou vendo que tem bastante fisioterapeutas aí. Muito obrigada, né? Gratidão imensa por vocês estarem aqui. A fisioterapia tem um crescimento impressionante. A gente estava falando disso, né, antes da live. Que os fisioterapeutas têm... Porque, assim, foi recorrente, né, do nosso colega. Ai, que vergonha de falar. Ai, não sei o quê. Eu tô aqui suando, gente. Eu tô em simpática atonia, mas eu tô aqui. Porque a gente tem os mandatos, né, de menos-valia. E a gente sabe tanto, tem tanta coisa. E mesmo que a gente não saiba, a gente tá aqui para compartilhar, né?
o que eu falei aqui não tem que ser verdade, né? Que as pessoas contestem, né? Vão discutir, vão falar, né? É muito bacana. Um beijo aí, beijo. Lucas, mandou um beijo, adorou. Dani, que estava conosco no curso de nomes, a Milene, Fabiola, parabéns meninas, a Sandra de Portugal, Delícia. Pessoal de Portugal, beijo. A Dani vai estar em Portugal no segundo semestre, atenção. Novidade de primeira mão. Lucas, querido, Lucas Luna. Gente, tanta gente bacana aqui, eu não consigo acompanhar, porque na hora que eu ainda não tenho treinamento de falar e olhar. Então, desculpem que o que passou batido. Eu, como uma boa advogada e agora psicogenealogista, visão periférica. Eu vou desenvolver essa habilidade. Mas aqui, eu quero agradecer a presença de todos, muito obrigada, né? Qualquer dúvida que a gente possa ajudar, né? Se a gente não souber, nós vamos investigar, nós vamos procurar, né? Claro. Nós não estamos em prova, né, Lê? A gente precisa de procurar, a gente precisa de voltar nos livros e investigar. Sim. Sempre tem uma situação nova, né? Então eu quero agradecer a presença de vocês. Não precisa saber tudo, né, Dani? E que é tão bonito quando você trabalha para o teu cliente a tua potência, né? O teu propósito. E muitas vezes você tem clientes que você sabe. Por exemplo, eu tive alguns clientes que tiveram problemas com suicídio. E a gente tem colegas que tiveram muitos suicídios na história, né? Na sua história familiar. Então, o que eu faço? Eu digo, olha, eu tenho uma pessoa especial para você. Porque ela tem essa potência de cura, né? De entendimento dessa dor. Então, que também a gente tem a humildade em partilhar, né? Porque nenhuma corrente é absoluta, única e insubstituível, né? Somos complementares, as correntes são complementares, elas se auxiliam, né? E você não vai atrair as pessoas por acaso, porque talvez você consiga ajudar ou você sabe quem pode ajudar, né? Então, por isso que essa pessoa vem para você. Então, que a gente tenha realmente essa humildade de entendimento e saiba que a gente também é só um canal, né? Porque nós somos um ser espiritual vivendo uma experiência humana. Lembrando que o Jung falou que antes de atender uma alma, você é apenas uma alma, né? E que ele nos pede para usar a intuição. Então, a intuição é o que o teu coração, primeiro órgão que nasce, a gente diz na formação, né? Que dessa membrana do coração nasce a mão e a boca, e a gente cura assim, coração, boca e mão, né? É assim que a gente ajuda o próximo. Então, gente, gratidão, né, por essa semana que se inicia, que todos aí encontrem seus propósitos, porque quando você encontra o teu propósito, para que você veio, você tem potência naquilo que você faz, né, Dani? Isso, e como? Então, galera, um beijo, bom dia. Dani, obrigada pela tua disponibilidade, eu sei que você tem cliente agora. Daqui a pouquinho. E a gente vai marcar, então, novas lives e a gente avisa por aqui. Tá bom, gente, beijo. Bom dia, Lê. Muito obrigada. Até mais.